Olá, queridos, graça e paz, aqui o pastor Eri, como vocês estão? Então, eu vim aqui na igreja hoje orar um pouco e ajustar algumas coisas aqui do som e meditar um pouco na palavra. E eu fui tomado por uma extrema necessidade de compartilhar com vocês algo precioso que Jesus falou no meu coração. Eu espero que, assim como Jesus falou a mim, Ele possa falar algo muito maior para a tua vida. Gente, eu estava lendo aqui, eu pedi a Jesus uma palavra hoje pela manhã cedo e vim para cá. E o Espírito Santo me levou aí ao Evangelho de João, no capítulo 11, onde nós lemos a história da ressurreição de Lázaro. E como vocês sabem, Lázaro era irmão de Marta e irmão de Maria, que eram pessoas que fizeram parte do ministério de Jesus, né, ajudavam, e eram pessoas das quais os evangelistas vão dizer que Jesus os amava. E o que me chamou a atenção nessa história é o versículo 21, a afirmativa de Marta. Não sei se você lembra, mas quando Jesus chega, Marta eu fiquei vendo essa cena, fiquei imaginando e meditando, e eu meio que pude ver na minha imaginação os olhos de Marta lacrimejando, cheio de razão e certeza, correndo para Jesus, apontando o dedo e dizendo no verso 21, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que afirmativa forte. Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como se ela quisesse dizer algo forte para Jesus naquele momento. Na verdade, essa afirmativa de Marta, se pararmos para pensar, ela é uma afirmativa poderosa, é um paradoxo e ao mesmo tempo é frágil. Ela é poderosa porque ela reconhece sim que Jesus poderia ter tirado o irmão dela daquela situação de enfermidade. Mas ela é frágil porque ela desconhece do grande poder de Jesus. Porque quando Jesus começa a dizer a ela, olha, começa a falar sobre ressurreição, ela diz, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei. Então Marta não tinha esperança nem expectativa de que Jesus pudesse fazer nada por ela, nem pelo seu irmão naquele exato momento, porque já faziam 4 dias que Lázaro havia morrido. E ela pergunta, Jesus, onde você estava? E eu fiquei meditando e até agora não consigo parar de meditar nessa pergunta de Marta. Jesus, onde você estava? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me levou a compreender que essa é uma das afirmativas mais indagadas a Deus por nós, seres humanos frágeis, efêmeros, passageiros, que somos na nossa fragilidade humana, na nossa pequenez diante de toda a grandeza que contemplamos nesse grande Deus, e nós na nossa fragilidade muitas vezes perguntamos a mesma coisa. Jesus, onde você estava? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho algo muito simples para falar para vocês, muito simples, e você já sabe disso, mas eu preciso compartilhar porque verdades simples que não são colocadas em prática precisam ser reafirmadas sempre. É como se você fosse um ótimo cozinheiro, mas que volta e meia esquecesse de colocar o sal na sua comida. O sal é uma coisa muito simples e é algo muito básico para todo mundo que cozinha, mas se aquilo que é simples e básico não é colocado em prática, então tudo mais pode virar um grande desastre. Por isso que o que eu tenho para falar para você hoje é simples e básico, mas se você não está vivendo, você precisa viver, porque isso organiza as ideias. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus está. Tá ok? Jesus está, Deus contempla. Sabe, me reportando ao texto mais uma vez, o que é que acontece? Quando chegaram aqueles homens para dizer para Jesus assim, olha, Lázaro, teu amigo, ele está doente, ele vai morrer. E quando eles saem com aquela notícia, e Jesus um pouco tempo mais olha para os discípulos e diz assim, olha, Lázaro, meu amigo, ele não está doente, ele já morreu. Na verdade, ele está dormindo e a gente vai lá, nós vamos nos encontrar com ele. Os discípulos meio que ficaram assustados, é o que o texto diz. Eles não compreenderam. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus estava lá com Lázaro. Quando Lázaro deu o seu último suspiro, enquanto aqueles amigos chegaram para dizer da doença de Lázaro, Jesus contemplava o último suspiro de Lázaro, lá em Betânia. Jesus estava lá quando Lázaro deu o seu último fôlego de vida.
Jesus sempre está presente. Deus sempre está presente. Essa palavra, ela deve trazer para o meu e para o teu coração calma. Jesus manda nos dizer hoje: calma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo 46 vai dizer muito claramente: Deus é refúgio na angústia. Deus sempre está presente, porque talvez a grande pergunta nossa, das indagações na nossa fragilidade humana é essa: mas Jesus, onde é que o Senhor estava quando eu recebi esse diagnóstico dessa enfermidade? Jesus, onde é que você estava? Deus, onde você estava quando eu fui traído, quando eu fui traída? Jesus, onde é que você estava quando eu fui humilhado, quando eu fui humilhada? Deus, onde é que você estava que não viu o que aconteceu? E essas perguntas, elas partem de um coração frágil como o nosso, humano, limitado. E essas perguntas só trazem mais angústia. Essas perguntas só trazem mais angústia. Eu preciso te dizer: Deus estava, Deus está. Deus estava quando você passou os piores momentos da tua vida. Deus estava quando você foi humilhado, traída, machucado, magoado. Deus estava, Deus está. Isso deve te trazer paz, porque o que eu tenho para te dizer é que Deus está no controle de tudo. Se Ele está no controle de tudo e contempla todas as coisas, Ele tem a te ensinar com tudo que tem te acontecido, com tudo que tem me acontecido. Essa vida é uma grande escola e nós precisamos entender que quando fazemos as perguntas certas a Deus, as respostas elas vêm de maneira muito mais adequada. Por isso que Tiago diz: vocês oram e vocês não recebem porque vocês pedem para o próprio deleite de vocês, vocês pedem mal. Peçam a Deus sabedoria. Então o que eu tenho a dizer para você nessa manhã: peça a Deus: Jesus, me dê sabedoria para eu glorificar Teu nome nessa situação que tem me acontecido, porque eu sei que há um controle Teu sobre a minha vida e sobre as coisas que acontecem no universo ao meu redor. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, só me dê sabedoria para saber fazer as coisas certas. O que fazer com essa tempestade que sobreveio sobre mim? O que fazer diante dessa tragédia que veio sobre mim? Eu preciso de sabedoria. Por isso peça a Deus nessa manhã sabedoria. Peça a Deus no dia de hoje entendimento. Faça as perguntas certas a Deus. Sabe, talvez você esteja você talvez se pergunte: meu Deus, que decisão tomar? Talvez você tenha medo em relação ao seu futuro. Você não sabe que decisão tomar, que caminho seguir. Talvez você está marcado por coisas lá do passado também. Eu só quero dizer que Deus estava no passado, Deus está no presente, Deus estará no futuro. Deus sempre terá o controle das coisas nas suas mãos. Marta pergunta: Jesus, onde você estava que meu irmão foi embora sem um abraço seu? Meu irmão foi embora sem olhar nos seus olhos, porque ele amava você. Jesus, onde você estava? A situação era tão comovente, meus irmãos, meus amigos, que Jesus chorou. Jesus chorou, mas Jesus estava. Assim também como eu tenho certeza que Jesus contempla a tua dor, e Ele está, e Ele é contigo. Por isso, levante a cabeça, faça as perguntas certas, entrega a tua vida a Jesus, entrega teu futuro a Ele, viva para a glória dEle, não murmure, não questione, apenas diga: Jesus, me dê sabedoria. Jesus, me dê sabedoria. Amém? Deus te abençoe. Amém.